Olá, professora Glenda. Aqui é o Hernandes Macedo. Vamos apresentar a demonstração do nosso quarto trabalho prático da disciplina, que foi desenvolvido pelo Heitor Galdino e eu. Nesse trabalho prático, alguma das bibliotecas que utilizamos foi a NumPy e a OpenCV, como demonstrado aqui no README. E nele há a pasta de sample com algumas sugestões de imagens para testes e a pasta export que conterá os arquivos após o processamento dos algoritmos. Os objetivos nesse trabalho são implementar a equalização do histograma normalizado de uma imagem e gravar o vídeo explicando o código, que é o que estamos fazendo no momento. As tecnologias utilizadas foram Python 3.9.3, OpenCV 4.5.2 e NumPy 1.20.2. E abaixo temos alguns links para a documentação das bibliotecas. Vou passar para o meu amigo Heitor e ele vai dar continuidade no fluxo dos algoritmos. Certo, muito obrigado, Hernandes. Eu sou o Heitor Galdino. A gente pode começar observando aqui a pasta do projeto. A gente vai ter um arquivo main.py, a pasta de sample, como o Hernandes falou, uma pasta de grayscale, que é onde são salvas as imagens quando elas são convertidas para a escala de cinza, e uma pasta source, que é a pasta onde está o núcleo do código do nosso projeto. Vamos começar observando o arquivo da main. Temos aqui a chamada de algumas bibliotecas locais, uma biblioteca de um helper para a imagem, que é para obter os pixels da imagem, um de equalização, que é onde fazemos as operações de equalização, e a interface do terminal, que é utilizando source.cli.menu. Esses vão ser passados por cima, já que foram apresentados nos outros trabalhos. Temos aqui na função principal que a gente está carregando a imagem original, e a gente está obtendo a partir dessas a quantidade de colunas e de linhas, a partir do size dessa imagem original. Aqui temos uma função simples de menu, que fica em loop até o usuário selecionar sair, que é a opção 0. Na opção 1, ele vai realizar a operação de equalização da imagem, que é obter a imagem em escala de cinza, através da função toGrayscale, a gente vai observar daqui a alguns instantes. Depois disso, a gente vai obter a matriz dessa escala de cinza a partir da função getPixels, que vamos observar na imagem aqui. E aqui em frente nós temos todas as operações que definem a equalização. Vamos alcançar isso no arquivo equalization.py. Vamos seguir aqui adiante por enquanto, então temos que, se ele fizer a seleção do 2, vai estar querendo exportar a imagem. Então no menu a gente vai utilizar a opção de exportação da nova imagem. E aqui embaixo nós temos o inicializador desse script, que ele identifica se está rodando como script, vai executar a função main, que é essa aqui de cima. Vamos observar então o helper de imagem. Aqui a gente está importando algumas bibliotecas. Aqui a gente está obtendo os pixels dessa imagem. Ele está pegando uma lista a partir dos dados da imagem, que é passada através do menu, e aqui ele está convertendo essa matriz que está multidimensional numa matriz bidimensional mais simples, através de um offset das colunas da imagem e também das linhas. Finalmente ele retorna a matriz da imagem. Abaixo temos a função de importar a imagem, que é carregada quando você abre o programa. Ele chama no menu a função load e ela internamente chama essa função de importar a imagem. A gente vai observar aqui no menu. Na função load, ele vai estar carregando a função import image, que é essa daqui. Ela tenta retornar a imagem aberta a partir do caminho que você identificar para ela, e no caso de uma exceção ela retorna none, que é como fizemos o tratamento para identificar no menu aqui. Se o resultado for nulo, ele mostra o diálogo de falha. O diálogo de falha que seria esse aqui. Utilizando a biblioteca Dialog, que é uma biblioteca criada por nós, aqui,
ele vai mostrar para o usuário que não foi possível concluir a operação que ele estava realizando. Do contrário, ele mostra que houve sucesso e retorna o resultado, que é a imagem carregada. A gente estava na imagem aqui ainda. E finalmente nós temos a exportação da imagem, que é uma função utilizada quando nós desejamos exportar no menu. Ele recebe o nome que a gente deseja passar e tenta exportar a imagem. Aqui vamos observar como é tratado. Ele tenta realizar um image write, utilizando o nome do arquivo e passando um array da nossa imagem original, que é uma matriz. Caso dê errado, ele retorna falso, e caso dê certo, ele retorna verdadeiro, que é como fizemos o tratamento aqui. Se der certo, ele demonstra sucesso, caso dê errado, ele demonstra que falhou. Então a imagem já foi trabalhada, esse código. Aqui nós temos o código de equalização. Ele começa utilizando a função de conversão para converter para imagem em tons de cinza. Abrindo a imagem aqui, ele posteriormente converte para os tons de cinza, e aqui ele vai estar salvando na pasta Grayscale, que é a pasta que a gente observou anteriormente. Depois disso, ele vai retornar essa imagem para que ela possa ser utilizada continuamente no resto do código. Aqui nós temos a função de obter o histograma. Ele primeiramente gera um array que tem de 0 a 255 valores. E aqui ele vai estar fazendo dois loops, um dentro do outro, para percorrer toda a imagem, através de suas linhas e colunas. Aqui o que ele faz é observar a intensidade em tom de cinza daquele pixel específico. Está observando o pixel na linha L, coluna C. Então, digamos, por exemplo, o pixel na coordenada 10,8. Ele vai ver, esse pixel está com uma intensidade de 244. Então, ele está acessando o array, histograma, na posição 244 e acrescentando 1 no valor dele. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele está contando quantos pixels nessa imagem possui essa intensidade de 244. Ele vai realizar isso para todos os pixels da imagem e finalmente retornar o histograma. Nós vamos observar aqui na main que esse foi os dois primeiros passos. A gente pega a imagem em tom de cinza, transforma para uma matriz, e aí aqui a gente já tem o NK. NK que a gente pode ver aqui no slide, que é o histograma básico da imagem, que é a contagem de quantos pixels tem determinado nível de cinza. Ok, agora do NK para onde a gente vai? A gente vai tentar calcular o PR de RK através da função PRRK. Vamos na equalização novamente. Temos aqui get PRRK. O que ele faz? Ele está criando uma matriz aqui e obtendo a soma de RK. A gente está passando NK, que é uma lista. O que é NK? Vamos observar aqui. NK é o histograma que a gente obteve. Então, a gente está pegando o histograma e somando todos os valores para obter quantos pixels tem na imagem. E aí, para cada valor que está no histograma, a gente está colocando nesse array de PRRK a quantidade de pixels que possui determinada intensidade dividido pelo total de pixels, que é a soma de RK. E finalmente a gente retorna essa lista. O próximo passo é obter a frequência, passando PR de RK. Como a gente obtém a frequência? A gente vai observar aqui embaixo. Aqui. A gente vai observar aqui que a frequência é a soma do PR de RK do valor atual com todos os anteriores. Então, para o primeiro valor, a gente só tem o valor atual. Para o segundo, a gente vai ter a soma dos dois primeiros. Vamos observar como isso foi feito no código. Frequência, a gente começa com um array vazio. Posteriormente, a gente acrescenta o primeiro valor. Por quê? Porque o primeiro valor não tem nenhum anterior. Depois disso, a gente vai para cada valor que está nesse conjunto aqui, de 1, que é do valor atual,
até o valor que a gente está trabalhando mais 1. No caso, por exemplo, se a gente estiver trabalhando com esse valor, a gente vai ter de 1 até 1 mais 1, 2. Como a gente está trabalhando com o intervalo em Python, esse intervalo aqui é aberto. Então, de 1 até 2 não vai incluir esse valor de baixo, vai ser só esse valor 1. A gente vai estar acrescentando a soma desse intervalo. A gente vai estar acrescentando a soma desse valor mais esse daqui. Para o próximo, a gente já tem o 2. Então, a gente vai estar acrescentando a soma desse com esse. A gente pode observar aqui, ó. A gente vai ter aqui mais facilmente visualizando a soma aqui embaixo. O valor 1 é a soma de 0.062 mais 0.125, que é exatamente a mesma coisa que a gente faz no código. Deu 0.187. O próximo é a soma do 0.187, que é a soma desses dois, mais a soma do 0.125. Então, 0.312. A gente faz isso progressivamente até chegar ao final. E aí, próximo passo é equalizar isso. Como a gente faz a equalização? A gente tem uma função getEqual. Começa com uma lista vazia. Para cada valor na frequência, a gente vai multiplicar o nível de cinza, 255, que é 256 níveis de cinza menos 1, pelo valor aqui. Então, a gente está multiplicando o valor máximo da faixa pelo valor atual da frequência. Finalmente, a gente vai, quando fizer isso para todos os valores na faixa, a gente vai retornar a equalização. Por último, aqui na main, a gente tem obter um novo RK, que é obter uma nova intensidade baseada nessa equalização. Como a gente faz isso? A gente vai criar um array para os novos valores de intensidade. Para cada valor que está na equalização, a gente vai acrescentar nesse array o arredondamento para inteiro do valor. Então, a gente pode observar aqui embaixo como foi feito. 0.4 na equalização vira 0. 1.3 vira 1. A gente vai realizar o mesmo processo de arredondamento para todos os valores na nossa equalização, até terminar todo o array e retornar esse novo RK, que é uma nova lista com a intensidade. Por último, a gente vai utilizar todas essas informações que obtivemos, a matriz da imagem em tons de cinza, a quantidade de linhas dela, a quantidade de colunas dela e a nova lista de intensidade, para converter a imagem anterior numa nova imagem equalizada. A gente começa com uma nova imagem vazia. Para cada linha na imagem original, a gente vai pegar para cada valor de pixel na linha, acrescentar na nova imagem um novo RK com o valor do pixel. O que isso está fazendo? A gente definiu aqui o novo nível de intensidade para cada pixel. Então, a gente vai ter nessa matriz, por exemplo, se anteriormente o nível de intensidade era 255 e esse passou a ser 200, a gente vai olhar no pixel na imagem, ele tem uma intensidade de 255, vai vir 255 para cá. Então, no novo RK, ele vai olhar a posição 255. E aí, ele vai ver que a nova intensidade é 200. Então, a nova imagem naquele pixel específico vai estar valendo 200. Aqui, ele vai converter esse array simples em uma lista 2D, para que ele tenha linhas e colunas, através de um offset para as linhas e para as colunas, offset para as colunas, offset para as linhas. Ele vai converter uma nova imagem. E por último, retornar essa nova imagem. A gente pode observar aqui na main que a nova imagem passa a ser o resultado dessa equalização. Finalmente, a gente pode exportar isso se desejarmos. Essa é a explicação do código. Agora eu vou passar para o meu colega Hernandes fazer a demonstração prática. Demonstrando agora o funcionamento na prática, tenho aqui na pasta do projeto Sample algumas imagens que podemos perceber que tem baixo contraste.
Vamos fazer a operação em alguma delas para ver como funciona em cada uma. A primeira imagem que vamos tratar será essa. Abrindo aqui o código da main, vem essa mensagem de importação e pede para a gente inserir qual imagem, o caminho da imagem que a gente quer tratar. No caso, vai estar na pasta sample, o nome é tv.png. A operação foi concluída, o único processamento possível nesse trabalho é equalização, então vamos equalizar o histograma. Escolhendo um, a gente então escolhe exportar, que é a opção 2, e coloca o nome do arquivo atividade atv.result. Operação concluída. Posso sair e a gente vê aqui que na pasta export tem o resultado da operação. Vou abrir aqui para a gente fazer uma comparação. A imagem anterior era essa. Resultou nessa imagem após o processamento. A gente pode ver que o objetivo do processo como um todo foi atingido, visto que aqui o contraste é baixo, pelos tons de cores aqui está mais concentrado na parte escura da imagem, enquanto que aqui algumas partes mais claras, bem mais claras, que mostram o extremo do histograma serem atingidas, como por exemplo o branco e outros tons mais claros. E uma outra forma de visualização, além do que a gente já está vendo no olho mesmo, que dá para verificar que realmente deu certo, seria usar uma ferramenta de imagens para a gente conseguir ver o histograma. Por exemplo, nessa imagem aqui a gente consegue ver que as linhas do histograma estão bem mais concentradas na parte escura da imagem. Não está muito distribuído porque os tons aqui são bem concentrados, tem apenas 1, 2, 3, 4, 5 tons diferentes. E quando a gente coloca a outra imagem para visualizar o histograma, a gente percebe que está bem mais distribuído ao longo de todo o intervalo de cores, chegando até ao outro extremo, 255, o tom mais branco possível, mostrando que realmente o histograma está bem equalizado após todo o processamento com cores mais distribuídas. Fazendo agora com uma outra imagem, vamos utilizar essa daqui, que também aparece no slide de apresentação do conteúdo. Vamos só conferir o nome dela, Girl. Então, novamente escolhendo um endereço para uma nova imagem, girl.png, operação concluída, equalizar histograma, exportar, agora é girl, resultado, após o processamento, operação concluída, podemos fechar, e abrindo primeiro a imagem original, na pasta export, a imagem após o processamento. A gente consegue perceber que, novamente, teve um aumento do contraste na imagem, enquanto aqui as cores estavam bem concentradas no intervalo médio, né? Aquele cinza mais mediano, nem muito escuro e nem muito claro. Aqui a gente atinge uns tons mais escuros, por exemplo, nessa parte da imagem, e alguns tons mais claros, por exemplo, aqui no rosto da bolsa, no nariz, mostrando que o objetivo de equalização foi atingido. Novamente, utilizando um software de visualização de histograma, a gente consegue perceber que na imagem original, as cores estão bem mais concentradas na parte mediana do histograma, não chegando ao preto extremo nem ao branco extremo. Mas quando a gente coloca para visualizar o resultado do processamento dos algoritmos que nós fizemos, o histograma mostra cores bem mais dispersas entre todo o intervalo, chegando a ambos os extremos e também o intervalo mediano, novamente comprovando a eficiência do projeto. E agora, com uma última imagem, que seria essa daqui, uma imagem também de baixo contraste, que está mais concentrada nos tons claros. Então a gente pode abrir o programa. Sample barra main.png.
agora equalizar o histograma a partir da opção 1. Novamente, a gente seleciona a opção 2 para exportar e em Result, insertar, e esperado que na pasta Export tenha uma nova imagem. Aqui a gente percebe que o resultado fica bem evidente. Enquanto na imagem anterior a gente tinha tons predominantemente claros, a imagem após o processamento a gente consegue ver tons bem escuros e a imagem da pessoa bem mais nítida após o processamento. Novamente, utilizando uma ferramenta de visualização do histograma, a gente consegue ver que a imagem original tem todas as suas cores concentradas na parte superior do histograma, que é a parte das cores mais claras, e uma distribuição bem desigual, visto que toda a metade, até mais da metade do histograma, sem nenhum tom presente na imagem. Quando a gente coloca a imagem após o processamento, a gente consegue ver que os tons estão bem mais distribuídos em todo o intervalo do histograma, atingindo tanto o branco mais extremo, quanto o escuro mais extremo, e todo o intervalo mediano também, mostrando que o histograma foi de fato equalizado após o processamento das imagens. Então, é isso. Com essas 3 imagens, a gente conseguiu demonstrar o funcionamento do projeto. Perfeito. Esse foi o trabalho. Acredito que a gente tenha alcançado os objetivos desejados. Muito obrigado pela atenção. Isso. Professora. Tchau, tchau.